O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui na Igreja Nossa Senhora da Glória, você que nos acompanha pelas redes sociais da paróquia. Estamos na primeira semana do Advento. Advento corresponde às 4 semanas que antecedem o Natal e, portanto, nos ajudam a preparar para a chegada de Jesus. Advento significa tempo da espera, tempo da chegada, tempo da preparação. Aqui ao meu lado, a coroa do Advento, com a primeira vela que marca a primeira semana já acesa. Uma virtude muito presente no tempo do Advento é a virtude da esperança. A vinda de Jesus deve encher o nosso coração de esperança. O contrário de esperança é desespero. Desespera quem já não consegue encontrar forças para enxergar o futuro. Desespera quem não acredita na mudança. Desespera quem não crê na possibilidade da transformação e das melhorias. Desespera quem não acredita em Deus e nem em si mesmo. A esperança é sentimento, mas é também uma atitude de vida que nos coloca diante da vida com um olhar para o futuro, acreditando que aquilo que nós ainda não conseguimos hoje, podemos conseguir amanhã, que podemos mudar, podemos ser melhores, podemos evoluir, podemos amadurecer como pessoas, homens e mulheres. O poeta e cantor chama de esperança equilibrista. Belo termo. Equilibrista é aquele que busca o equilíbrio no meio de desafios. Pois é. Feliz aquela pessoa que ao longo da vida consegue cultivar a esperança equilibrista. Ou seja, consegue buscar a sensatez, a harmonia, o equilíbrio da vida através da esperança. Equilíbrio é isso, foge dos extremos, dos excessos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Equilíbrio. In medio virtus, a virtude está no meio, no equilíbrio, diz o ditado latino. Quando a gente tem esperança, a gente busca essa sensatez, esse olhar equilibrado para a vida.
Não se trata de uma esperança ingênua, não. Nem um otimismo que está no país das maravilhas. Esperança é própria de quem pisa no chão da história, conhece muito bem os problemas e as dificuldades, mas não desanima diante dessas dificuldades. Isso é ter esperança. A razão da nossa esperança cristã é Jesus. A nossa esperança não está no dinheiro, nos bens materiais, no status, não. Porque tudo isso passa. A nossa esperança como cristãos e cristãs está em Jesus. Portanto, celebrar o advento é manter acesa a chama da esperança, porque o que nós preparamos é justamente a chegada desse que é a esperança feito carne, que é Jesus. E as leituras de hoje nos falam dessa esperança. A primeira leitura é do profeta Isaías. Isaías fala para o povo de Israel que estava no exílio da Babilônia. Portanto, um povo sofrido, oprimido, machucado, ferido. Mas que foi para o exílio pelo seu próprio pecado, pela desobediência à vontade de Deus. Para esse povo, Isaías quer acender a chama da esperança. Ele diz: nem tudo está perdido. Vai nascer da haste do trono de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Davi foi o grande rei do Antigo Testamento. E é da família de Davi que veio Jesus. Então o profeta diz que do tronco de Jessé, a partir da raiz, surgirá o rebento. Nós não cantamos? De Jessé nasceu a vara, e da vara nasceu a flor. Da flor nasceu Maria, de Maria, o Salvador. Esse rebento de uma flor virá cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Essa é a esperança do povo de Israel. E ele estará pleno dos dons, espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. Veja, esse Salvador que vem nos trazer a esperança em meio a essa pandemia que estamos vivendo, em meio a mais de 170 mil irmãos e irmãs mortos aqui no Brasil. Esse Salvador vem encher o nosso coração de esperança. E Ele traz os 7 dons do Espírito Santo. Ele não vai julgar ninguém pelas aparências como nós fazemos. Nós olhamos e já julgamos pela roupa, pela cor da pele, pela orientação sexual. O Salvador não. Ele julga pelo coração, pelo interior, pelos princípios de cada pessoa. Nem vai decidir por ouvir dizer: ah, me falaram, disseram. Não. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele não julgará pelas aparências. Vai trazer justiça para os humildes, os simples, os pequenos. Vai se vestir com a correia da justiça e com a faixa da fidelidade. A justiça que corresponde à verdade. A justiça de Deus, que é a vontade de Deus. A fidelidade aos mandamentos do Senhor. Quem obedece, quem segue. Mas aqui vem algo interessante. Toda a natureza vai criar uma harmonia quando esse Salvador chegar. O lobo e o cordeiro, que são animais inimigos entre si, viverão juntos. O leopardo e o cabrito vão se deitar lado a lado. Ou seja, animais selvagens, animais que são inimigos pela natureza,
com a chegada do Salvador, até toda inimizade vai acabar, toda hostilidade, toda divisão. O bezerro e o leão vão comer juntos, a vaca e o urso, o leão e o boi vão comer a palha juntos, o menino poderá brincar com a serpente. Talvez hoje, se Isaías escrevesse, a gente diria: a nora e a sogra vão viver dentro da mesma casa e serem muito felizes. Talvez se Isaías escrevesse nesse tempo de pandemia, ele diria: esposos e esposas, mesmo na pandemia, vão compreender, vão se amar, serão carinhosos um com o outro, viverão felizes para sempre. Filhos e pais vão se respeitar, haverá obediência, haverá amor. Os vizinhos se entenderão e praticarão a gentileza uns com os outros. Nos ambientes de trabalho não haverá panelinhas, brigas, disputas, inveja. Não. Os colegas de trabalho vão se querer bem. Olha, o que o texto quer nos dizer é que à medida que nós acolhemos Jesus em nossa vida, as nossas relações se transformam. Não haverá mais lugar no coração para ódio, divisão, egoísmo, discórdia, fofocas. Não! Haverá lugar para a verdade, para o amor, para o respeito, o acolhimento do outro, a compreensão. Se a nossa vida anda ainda cheia de brigas e divisões, é porque nós ainda não acolhemos o Salvador Jesus. Se a sua vida anda cheia de brigas e discórdias, é porque você ainda não acolheu esse menino no presépio do seu coração. Porque, como diz o Salmo, nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus enviou 72 em missão, 2 a 2. Eles foram, anunciaram o Evangelho e agora voltaram. E voltaram dizendo maravilhas que especialmente as pessoas simples, pobres, pequenas, tinham acolhido a palavra de Deus. Jesus então fica muito feliz com essa notícia e vai rezar. Nós temos no Evangelho de Lucas vários momentos em que o evangelista aponta que Jesus foi ao monte para rezar. Mas poucas vezes nós temos o conteúdo da oração de Jesus. Agora nós temos. Jesus está cheio do Espírito Santo. Ele se abre ao Espírito. Veja que na leitura de Isaías o Salvador viria cheio do Espírito. Jesus é o Salvador. Ele está pleno dos dons do Espírito. E a oração de Jesus é de louvor, é de agradecimento, bendizendo a Deus. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios, inteligentes, orgulhosos, arrogantes, sabe tudo, e revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos simples, aos pobres, aos feridos pela vida. Perceba que o louvor que Jesus dá ao Pai é porque os pequenos acolheram o Evangelho. Essas coisas é a palavra de Deus. Enquanto que os grandes fariseus, saduceus, doutores da lei,
Os estudados do tempo, arrogantes, orgulhosos, negaram. Tanto que levaram Jesus à morte, posteriormente. Então Jesus louva a Deus porque os pequenos acolhem. E por que é que os pequenos acolhem? Porque eles têm sede de Deus. Porque eles não colocam a razão da vida e o sentido do existir nos bens materiais, mas colocam em Deus. Hoje nós somos chamados a sermos pequenos também. Aquela pequenez de que nos falava Santa Teresinha do Menino Jesus, a infância espiritual, é a pequenez de quem se coloca no colo do Pai, é a pequenez de quem ama, de quem é solidário, de quem faz caridade, é a pequenez de quem dialoga, compreende, acolhe, perdoa. É essa pequenez. Quem se faz assim, acolhe o Evangelho de Jesus. Quem se faz assim, compreende a chegada desse menino Deus. Mas quando nós somos arrogantes, autoritários, orgulhosos, soberbos, não temos delicadeza para perceber Jesus. E ainda que digamos o nome dele, não passam de palavras jogadas ao vento. E ainda que rezemos muito, não passam de palavras lançadas ao vento. E ainda que participemos da missa, das adorações, não passa de ritos frios, vazios e mentirosos. Porque o nosso coração está distante dele. Porque não somos pequenos, como ele quer. Perceba que toda a Trindade está presente nesse Evangelho. O Espírito vem sobre Jesus, o Filho está e o Pai também. E Jesus ainda diz que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. A unidade da Trindade, a comunhão da Trindade Santa. E Jesus termina dizendo: felizes os olhos que veem o que vós vedes. O que é que os discípulos estavam vendo? A presença de Jesus. O Evangelho sendo anunciado. O reino de Deus acontecendo em nossa história. Hoje também, nós podemos perceber esse reino de Deus em cada gesto de amor, cada gesto de solidariedade, cada gesto de caridade. O reino de Deus está acontecendo. E nós, eu e você, que acompanha essa celebração, somos chamados a sermos semeadores do reino, construtores do reino. Como? Através das sementes de amor que nós lançamos por onde passamos. Por isso, não nos cansemos de semear o bem. Não nos cansemos de ser agentes de esperança. Jamais o desespero deve tomar conta do nosso coração. Por piores que sejam os problemas da sua vida, as dificuldades do seu caminho, os sofrimentos, jamais se desespere, jamais se revolte. Porque à medida que nós acolhemos o Evangelho de Jesus, a esperança equilibrista estará presente em nosso coração. Deus é mais. Maior é a graça de Deus do que qualquer problema e sofrimento desse mundo. Para o cristão não há razão de desespero. A marca de Deus em nós é a esperança. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa cultivar essa esperança no seu coração. E acolha nesse tempo do advento essa presença viva de Deus, preparando a manjedoura do seu coração para receber Jesus, a fonte da esperança, nosso Redentor e nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.